Muitos cristãos estão sempre buscando a alegria. Estão sempre esperando por ela. Dependem de uma nova experiência, de um novo relacionamento, de uma nova promoção no trabalho ou na faculdade. E porque vivem olhando para o futuro, sempre para o futuro, para a próxima grande coisa da vida, pouco conseguem se alegrar com o passado ou com o presente. Pouco conseguem se alegrar com o que Deus já fez, com o que Deus está fazendo agora. Eu tive o privilégio de trabalhar com meu pai por anos. Foi muito bom para mim. Mas eu imagino que deve ter sido bem difícil para ele. Pois à época, eu era ainda mais jovem. E consequentemente, imaturo, inexperiente e bastante inquieto. Fazia perguntas o tempo todo. E constantemente me pegava preocupado demais com os problemas do trabalho. Às vezes era a chuva que atrapalhava a produção da equipe. Em outros momentos, era o material que acabava sendo insuficiente. Os clientes muitas vezes se mostravam impacientes. E os funcionários nem sempre cooperavam como nós esperávamos. Mas para meu pai, irmãos, era apenas mais um dia de trabalho no paraíso caído. Para mim, alguns problemas pareciam o fim do mundo. Foi quando, em uma conversa sobre o assunto, ouvi algo dele que jamais vou esquecer. Ele me disse: filho, é melhor se acostumar, pois para onde se virar na vida, você terá de lidar com problemas. Até na igreja, pai? Eu perguntaria nessa tarde. E a resposta dele, muito provavelmente seria a resposta de Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos. De acordo com o que vamos estudar, irmãos, neste capítulo 15, a beleza, a paz e o progresso da igreja de Cristo estão ameaçados. Antes de retomar o crescimento internacional, a igreja tem de sentar aqui para resolver um problema interno. Ela vai precisar parar para lidar com a assim chamada de controvérsia judaizante. Vamos ao texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu quero ler para começar somente o verso 6. E depois, como temos feito, eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta, pois vamos ler quase que o texto inteiro durante a exposição. Atos 15, verso 6, o texto inspirado diz: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, concede-nos luz na mente para a compreensão da Tua palavra e poder do alto nos corações para desejar realizar a Tua vontade. Nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus. E por isso nós oramos, no nome de Cristo Jesus, e para a glória dEle. Amém. O livro de Atos, irmãos, como sabemos, tem o seguinte esboço. São as palavras de Jesus ao início da narrativa.
vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, e até os confins do mundo. Ao longo dos últimos anos, cobrimos as duas primeiras partes do livro, Jerusalém e Judéia/Samaria, e iniciamos a terceira, até os confins da terra. Falando desta última, nós concluímos a exposição da primeira viagem missionária de Paulo. Durante 2 anos, ele e Barnabé percorreram a ilha de Chipre e a Ásia Menor, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e plantando igrejas em diversas cidades do Império Romano. Depois de organizá-las, promovendo a eleição de presbíteros locais, os dois voltaram à igreja de Antioquia para prestar relatório e descansar um pouco. Foi onde paramos, ao final do ano passado. O capítulo 15, onde retomamos a exposição agora, trata de algo totalmente diferente. O reverendo Paulo Anglada escreve: trata-se de um parênteses importante entre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. De fato, irmãos, o capítulo 15 de Atos não descreve mais o progresso do evangelho entre os gentios ou estrangeiros. Antes, ele aborda o problema da entrada destes na igreja do Senhor. Para resolver a questão, como lemos há pouco, apóstolos, missionários e presbíteros locais se reuniram no que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. É o que acontece, irmãos, muitas vezes ao longo da caminhada, quer gostemos ou não, como família e como igreja. Vez por outra temos de sentar para resolver os nossos próprios problemas. A pergunta é: como vamos fazê-lo? Como os nossos irmãos resolveram a controvérsia judaizante em Jerusalém? E o que podemos aprender com eles? Usando os principais personagens deste texto bíblico, eu gostaria de repartir com vocês algumas abordagens que podem nos ajudar. Primeiramente, irmãos, consideremos Paulo e a sua defesa do Evangelho. Comecemos com o problema em si. Atos 15, verso 1. Volte os seus olhos outra vez para o texto comigo. O autor inspirado nos diz: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Essa era a questão, amigos. Pregadores, supostamente enviados pela igreja de Jerusalém, estavam dizendo aos cristãos gentios ou estrangeiros: sem a circuncisão e sem a obediência às leis cerimoniais de Moisés, vocês não podem estar certos da salvação. Eram chamados de judaizantes, pois ensinavam que os gentios, para entrarem na igreja de Deus, precisavam se tornar judeus. Eles estavam certos, irmãos? Claro que não. Por isso, Lucas registra no verso 2, a questão levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros,
para irem a Jerusalém tratar da questão com os apóstolos e com os presbíteros. Percebendo que o ensino dos judaizantes era perigoso e que poderia causar muitos danos à fé e à igreja dos gentios, Paulo e Barnabé se levantaram imediatamente para defender o evangelho da graça, irmãos. É aqui, muito provavelmente, que nasce a carta de Paulo aos Gálatas, a primeira que ele escreveu. E se você se recorda de alguma coisa da epístola, você deve se lembrar que Paulo registra ali que na ocasião teve de repreender até mesmo o apóstolo Pedro, e isso publicamente. De acordo com o evangelho, judeus e gentios são aceitos por Deus da mesma forma, pela graça de Deus e mediante a fé em Cristo Jesus. Os gentios não precisavam se tornar judeus, deveriam entrar pela mesma porta, a porta da graça, que estava aberta mediante o sangue derramado de Cristo Jesus. Paulo e Barnabé fizeram mais. Na verdade, a igreja de Antioquia os enviou a Jerusalém, os enviou à igreja de Jerusalém, com quem deveriam se reunir em concílio, com os presbíteros das igrejas locais e com os apóstolos da igreja do Novo Testamento. E eis aqui um momento muito revelador, irmãos. Pois ele nos diz que as igrejas do Novo Testamento não eram totalmente independentes. Apesar da distância, todas elas estavam ligadas. E havia no meio delas, como temos na nossa própria igreja, uma espécie de governo representativo. Pastores, missionários e presbíteros se reuniram em um concílio em Jerusalém. Por isso, registra Lucas no verso 3, a igreja de Antioquia os enviou. E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E eu acrescentaria, levando grande alegria também aos cristãos de Jerusalém. Sim, os cristãos da Fenícia e de Samaria ficaram muito alegres com a salvação dos gentios. Mas os cristãos de Jerusalém também deveriam ficar. Vocês não concordam? Deus estava salvando os gentios, irmãos. Por meio do ministério de Paulo e Barnabé, igrejas estavam sendo plantadas e muitos pecadores estavam se tornando parte do povo de Deus. A igreja deveria estar saltando de alegria na presença do Senhor. Mas será que é o que fazemos o tempo todo? Com o que nos alegramos na vida, irmãos? Muitos cristãos estão sempre buscando a alegria. Estão sempre esperando por ela. Dependem de uma nova experiência, de um novo relacionamento, de uma nova promoção no trabalho ou na faculdade. E porque vivem olhando para o futuro, sempre para o futuro, para a próxima grande coisa da vida, pouco conseguem se alegrar com o passado ou com o presente. Pouco conseguem se alegrar com o que Deus já fez,
com o que Deus está fazendo agora. Mas com o que os nossos irmãos se alegraram no texto, irmãos? Pelo que estavam felizes as igrejas da Fenícia e de Samaria? Nossos irmãos estavam felizes com a obra de Deus. Deus estava salvando os gentios e estava os transformando em sua família de fé. Por que não os imitamos nesta tarde? Eu sei que não temos tudo o que gostaríamos na vida, mas cristãos, nós já temos tudo o que precisamos de Deus. Por causa de Cristo Jesus, nós, que outrora andávamos distante, agora estamos perto de Deus. Nós, que éramos forasteiros e estrangeiros, agora somos membros da família de Deus. Alegremos-nos, irmãos, com a boa notícia do Evangelho e com tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Eis também pelo que deveríamos lutar. Lutamos e brigamos muito por coisas pequenas e irrelevantes. Mas eis neste texto uma briga boa para mim e para você. Como Paulo e Barnabé, irmãos, nós devemos brigar para que todos os cristãos, começando nas nossas casas, todos eles se achem cada vez mais felizes e satisfeitos no Senhor. Em vez de brigar o tempo todo com o seu cônjuge, você deveria brigar consigo mesmo, pedindo a Deus força, santidade e poder do alto, para liderar sua casa em santidade e crescimento. Em vez de brigar o tempo todo com os irmãos da igreja ou com os colegas de trabalho, você deveria brigar em oração, pelos irmãos, pelos amigos, pelos familiares, pedindo a Deus oportunidades, graça e instrumentos para evangelizá-los e discipulá-los. Era o que Paulo e Barnabé estavam fazendo. Eles brigaram com os judaizantes pelo bem dos cristãos gentios. Mas como, Renan? Como podemos lutar pelo bem de nossas igrejas e de nossas famílias? Para começo de história, irmãos, sejamos, por favor, realistas. Nós não chegamos ao céu ainda. Nossos corpos ainda não foram glorificados. E o pecado ainda não foi totalmente erradicado dos nossos corações. Embora salvos, ainda somos pecadores. É por isso que nos desentendemos em casa, no trabalho e na igreja. Eu e vocês ainda não somos tudo o que deveríamos ser. Estamos a caminho. Mas louvemos a Deus. Se estamos em Cristo, já não somos mais quem éramos no passado. Louvemos a Deus pelo que Ele fez e tenhamos paciência com os outros e com nós mesmos. Em breve, seremos tudo aquilo que Deus projetou para nós, para todos sempre, por meio de Cristo Jesus. E se precisar, na verdade, você vai precisar. Como Paulo e Barnabé, peça ajuda. Percebam isso. Paulo e Barnabé estão defendendo o Evangelho enquanto discutem diretamente com os judaizantes. Mas eles também estão defendendo o Evangelho quando sobem a Jerusalém para tomar parte em um concílio maior. Notem isso, irmãos. Paulo e Barnabé eram homens cheios do Espírito, mas não podiam resolver aquele problema sozinhos. Eles precisaram de ajuda.
e recorreram aos apóstolos e aos demais presbíteros. Essa é a nossa realidade também, cristãos. Por mais conhecedor da Bíblia que seja, vez por outra você esbarra em um texto mais complicado, mais complexo. Por mais piedoso que seja, você já deve saber que não consegue viver à altura de tudo que Deus espera de você o tempo todo. O que fazemos? Nós pedimos ajuda, irmãos. Procuramos pastores, presbíteros, nos aproximamos de homens e mulheres mais experientes e humildemente pedimos ajuda. Não é tanta humilhação assim. Na verdade, um pedido por socorro neste dia pode, quem sabe, salvar o seu casamento. Pode recolocar a sua vida cristã outra vez nos trilhos. Então peça ajuda se você precisa. É assim também que defendemos o Evangelho. Quando nos reunimos para cultuar, quando nos encontramos com os irmãos para momentos de discipulados, e quando enviamos pastores e presbíteros de nossa igreja para os concílios da denominação, estamos todos lutando pelo bem do Evangelho e pelo bem da igreja de Cristo Jesus. Essa foi a abordagem de Paulo. Qual foi a de Pedro, irmãos? A de Pedro foi a pregação do Evangelho. Antes da pregação propriamente, Lucas nos coloca outra vez diante do problema dos judaizantes. Ele escreve no verso 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Foi o que ouvimos antes. Para resolver o problema, verso 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram. E depois de muita discussão, verso 7, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles em uma breve pregação. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. São 3 os argumentos do apóstolo Pedro. Primeiro, irmãos, o anúncio do Evangelho e a conversão dos gentios foi uma iniciativa de Deus. Pedro diz àqueles que estavam presentes no concílio: foi Deus quem primeiro me escolheu. E foi Deus quem me enviou como pregador do Evangelho aos gentios. Segundo, o próprio Deus autenticou a conversão e o ingresso dos gentios na igreja de Cristo, dando-lhes o mesmo Espírito Santo que nós recebemos em Jerusalém. João Calvino, comentando a passagem, escreve: era quase como se o Senhor estivesse apontando para eles e dizendo para Pedro: Pedro, os gentios também são meus. São membros da minha família pela fé em Cristo Jesus. E terceiro, irmãos, segundo Pedro, Deus não faz distinção alguma entre judeu e gentil, uma vez que Ele mesmo purificou o coração de ambos, mediante a fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois da argumentação, como em qualquer bom sermão, o apóstolo Pedro propôs uma aplicação. Ele o faz por meio de uma pergunta retórica, verso de número 10. Então, tendo em vista tudo o que Deus fez,
Por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Ficou diferente a minha voz agora. Fui eu não, meu irmão. Pedro concluiu aquela aplicação dizendo: de modo nenhum. Melhorou bastante. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Em vez de tentar a Deus, como os hebreus haviam feito no deserto, irmãos, quando desejaram voltar ao Egito, Pedro está exortando a igreja de Jerusalém e dizendo: vamos celebrar a graça. Ele nos conquistou da escravidão do pecado por pura e maravilhosa graça. Qual foi o efeito, irmãos, imediato daquele breve sermão? Verso 12. Lucas nos diz: toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando. Não foi apenas por respeito a Barnabé e Paulo, os missionários enviados pela igreja para pregar aos gentios. Como nota um comentarista, aquele silêncio certamente foi provocado pela pregação contundente do apóstolo Pedro. Irmãos, é o que deve acontecer entre nós domingo após domingo. O Evangelho deve nos deixar em silêncio diante de Deus. Os judeus não podem se orgulhar diante de Deus, pois como os gentios também são pecadores, como os gentios também são salvos pela graça. Judeus, brasileiros, americanos, asiáticos e africanos, todos devem ficar em silêncio diante de Deus. Cristãos, poderíamos defini-los assim: são pessoas que ficam em silêncio diante do Senhor. Por quê, irmãos? Primeiro, porque de nada podem se gabar. Nada têm para oferecer. Nada podem fazer para conquistar a salvação. Depois, cristãos ficam em silêncio diante de Deus, porque são tomados pelo assombro, pela maravilha do Evangelho. O Deus Santo contra quem pecamos tomou a iniciativa, agiu na história, enviou seu Filho unigênito para morrer por nós e para nos dar a salvação. O Evangelho, irmãos, nos deixa em silêncio, enquanto nos humilhamos para adorar aquele que nos salvou. Ah, Renan, eu não sou tão presbiteriano assim, eu não me aguento, eu tenho que falar. Você pode. Na nossa igreja você deve falar, desde que seja imitando Pedro. Fale para pregar o Evangelho, para a salvação dos perdidos. De acordo com o que ouvimos de Pedro, irmãos, o Senhor se utiliza de um pregador e de uma pregação para, por meio da ação do Espírito, gerar fé e arrependimento nos corações. É o que podemos fazer e falar. É o que devemos pregar e cantar. O Evangelho de Cristo. E somente Ele para a salvação de todo e qualquer pecador. Alguns judeus queriam acrescentar ao Evangelho. Diziam aos gentios: vocês não podem confiar somente em Cristo.
certamente precisam dele, mas vocês devem acrescentar ao Evangelho, precisam fazer a parte de vocês, cumprir a parte de vocês, passar por este ritual, realizar esta obra. Paulo, Pedro e depois deles Tiago, todos vão dizer não. Judeus e gentios são salvos somente por obra de Cristo Jesus. Os tempos mudaram, irmãos. Mas porque temos no coração alguma religião meritória, vez por outra, igrejas e cristãos querem acrescentar a obra de Cristo. Venham à nossa igreja, recebam o Evangelho, mas façam alguma coisa. Não! Pecadores não precisam cumprir uma lista de regras. Não precisam se vestir de tal maneira. Não precisam atender a algumas datas. Para ser salvo, o pecador precisa apenas confiar em Cristo Jesus e no que Ele fez na cruz do Calvário. Fale do Evangelho para a salvação dos perdidos. Fale do Evangelho no nosso meio para a edificação da igreja, para quebrar as barreiras que ainda nos dividem. Na ocasião do Concílio de Jerusalém havia uma barreira étnica. Judeus e gentios estavam divididos. Nos nossos dias, ainda há muitas barreiras que querem separar o povo de Deus. Vamos jogá-las por terra. Como, Renan? Pregando o Evangelho, irmãos, aos irmãos e aos nossos corações. Pois o Evangelho, mais do que qualquer tentativa humana, nos nivela todos aos pés da cruz. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em outras palavras, irmãos, entre nós não há maior ou menor, superior ou inferior. Há apenas irmãos e irmãs, salvos por Cristo Jesus e unidos nele para a glória de Deus Pai. Fale para jogar as barreiras por terra. Fale, irmãos, para impedir as divisões, para impedir as barreiras no nosso meio. Lembre-se do Evangelho quando lutando contra o orgulho do seu coração. E se quer falar, fale como fez Pedro. Fale para não dividir a igreja de Cristo. Foi o pastor presbiteriano Derek Thomas que me fez perceber o que eu vou falar agora. Se o Concílio de Jerusalém, de fato, aconteceu depois da carta aos Gálatas, como eu creio e muitos outros teólogos também, Pedro já havia sido repreendido publicamente por Paulo. Facilmente poderia ter ficado ressentido, irmãos. Voltando para Jerusalém, facilmente teria encontrado fãs no partido dos fariseus. Ele poderia ter sido contra Paulo no concílio. E, consequentemente, poderia ter sido contra o Evangelho da graça de Deus. Não foi o que fez, irmãos. Mesmo sabendo que Paulo não era a pessoa mais fácil com quem trabalhar, nós vamos ouvir sobre isso no próximo domingo. E mesmo tendo vivido a vergonha da repreensão pública, o apóstolo Pedro ficou de pé em Jerusalém, pelo bem do Evangelho e pela unidade da igreja. É o que precisamos fazer, cristãos. Algumas pessoas dividem a igreja simplesmente porque são orgulhosas. Não querem ceder, não se submetem à liderança, não reconhecem os próprios pecados, colocam sua preferência em primeiro lugar
seu destaque, os benefícios que poderiam ter. Mas em nenhum momento pensam na unidade do povo de Deus, no bem da igreja de Cristo. Não sejamos assim, irmãos. Sejamos humildes como Pedro. E vivamos para o bem da igreja de Cristo, para a glória do nome do nosso Salvador. A abordagem de Paulo foi a defesa do Evangelho, a de Pedro foi a pregação do Evangelho. Para terminar, irmãos, qual foi a de Tiago? Tiago propôs o que eu chamei de o equilíbrio do Evangelho. Paulo e Barnabé tiveram a sua oportunidade. O texto nos diz, no verso 12, que os dois falaram de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Eu tenho a impressão que o discurso foi mais extenso, pois Lucas registra que eles falaram de todos os milagres que Deus operara. No entanto, Lucas deu a eles apenas um verso. Talvez tenha pensado, eu já registrei a primeira viagem missionária em detalhes. Quem quiser conhecê-la, volte aos capítulos 13 e 14. E talvez estivesse apenas desejando chegar logo àquele que seria o discurso decisivo do concílio. O discurso de Tiago, irmãos. O meio-irmão de Jesus, que àquela altura já era uma das colunas da igreja de Jerusalém. E o que foi que Tiago falou naquele dia? Ele tomou a palavra e no verso 14 disse aos irmãos: Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Percebam a ênfase de Tiago, irmãos. De acordo com ele, e a semelhança do que Pedro já havia dito, a salvação dos gentios e o ingresso deles na igreja eram iniciativas do próprio Deus. Foi Deus quem se voltou para eles, a fim de reunir dentre todos os povos um povo para ter o seu próprio nome. E não se tratava apenas da interpretação dos apóstolos. Segundo Tiago, pastor de Jerusalém e muito provavelmente moderador do concílio, o que estava acontecendo entre os gentios nada mais era do que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele se volta para a Bíblia, irmãos, para o Antigo Testamento, e diz, verso 15, concordam com isso, com o que está acontecendo, as palavras dos profetas, conforme está escrito. E ele nos dá um trecho do texto de Amós, verso 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Vocês se lembram, há pouco eu disse que este texto nos dava um vislumbre do nosso governo presbiteriano representativo. Aqui nós temos um vislumbre de nossa doutrina aliancista. Há irmãos nossos de outras denominações que dividem o povo de Deus. Os judeus do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Veja como o próprio Tiago fala sobre o assunto. De acordo com o profeta, Deus estaria para restaurar a tenda caída de Davi, ou seja, Israel.
E quando Tiago olha para o que está acontecendo mundo afora, gentios e estrangeiros entrando na igreja, ele diz: a profecia está sendo cumprida. Deus está levantando a tenda caída de Davi. Só que a partir de agora, ela não será feita da nação de Israel. Ela será feita pelo novo Israel de Deus. A igreja de Cristo feita por todos os povos, línguas e nações do mundo. É a interpretação de Tiago, irmãos. Qual deveria ser a resposta da igreja àquilo que Deus estava fazendo? Bem, a proposta de Tiago está cheia de sabedoria e pareceu bastante equilibrada aos irmãos que ali estavam. Versos 19, 20 e 21. Portanto, à luz do cumprimento das profecias, diante do que Deus está fazendo, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. É uma proposta equilibrada, irmãos. De um lado você tem o pastor de Jerusalém, dizendo à sua própria congregação, feita de cristãos judeus: vocês não precisam fazer dos gentios judeus. Não ponham sobre eles as nossas dificuldades culturais. Vamos celebrar a graça de Deus e recebê-los no meio da igreja de Cristo. Do outro você tem o mesmo pastor, dizendo aos cristãos gentios: vocês não precisam se tornar judeus para serem parte da nossa igreja. Mas não se esqueçam de um detalhe: vocês já não são mais cristãos pagãos. Vocês agora são gentios cristãos. Vocês não devem ter mais lealdade suprema aos senhores e práticas deste mundo. Conquistados e seguros em Cristo, continuam gentios, mas agora vocês são cristãos. Não vivem mais como viviam antes. E por cuidado e respeito com os irmãos judeus, Moisés é pregado em todas as partes. Se afastem de algumas práticas que podem escandalizá-los. A proposta dele, irmãos, foi bastante equilibrada, como também deve ser o nosso procedimento cristão. Como os cristãos judeus, nós não podemos mais ser legalistas, irmãos. Pedro e Tiago concordam e defendem que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo. Por que não? Porque, de acordo com o que ouvimos de Pedro, nós somos salvos pela graça de Cristo. Ninguém aqui é salvo, irmãos, pela obediência à lei. Ninguém aqui merece a salvação, ninguém a conquista sozinho. Se somos salvos, somos apenas porque Deus foi gracioso, fazendo o que nós não podíamos fazer sozinhos, nos dando o que jamais seríamos capazes de conquistar sozinhos. Agora, se é assim que o relacionamento com Deus funciona, por que vamos agir de modo diferente com os nossos semelhantes? Pense bem. Por que nossos filhos, por exemplo,
precisam fazer por merecer nosso amor. Porque eles precisam nos conquistar o tempo todo. Porque não simplesmente recebemos e aceitamos os irmãos que chegam à nossa igreja, respeitando a tradição que eles tiveram, e entendendo o ponto de vista teológico que até então eles ainda têm. Precisamos ser mais parecidos com Cristo nos nossos relacionamentos, irmãos. Precisamos tomar a iniciativa da graça. Amar as pessoas que Deus nos confiou, sem exigir delas que nos conquistem primeiro. De modo semelhante, não sejamos legalistas com nós mesmos. Às vezes você é o pior legalista para você mesmo. Por causa do pecado, irmãos, todos nós temos alguma medida de justiça própria no coração. Todos nós temos alguma dificuldade para aceitar a graça livre e soberana de Deus. É por isso que você vive encenando, atuando, tentando agradar a Deus, fazendo tudo o que pode para conquistar o amor dEle. Às vezes vivemos como se precisássemos fazer por merecer aquilo que Ele nos deu de graça em Cristo Jesus. Quando conseguimos, nos sentimos mais do que somos. E a nossa confiança cresce, não em Cristo, mas em nós mesmos. Quando não conseguimos, nos sentimos menos do que somos. Nos decepcionamos com nós mesmos. E, consequentemente, fugimos de Cristo. O mesmo se aplica nos nossos relacionamentos horizontais. Quando somos legalistas com nós mesmos, vivemos na tentativa de fazer por merecer. Quando conseguimos, nos sentimos orgulhosos e somos tentados a tratar as pessoas como se elas fossem menores. Quando não conseguimos, nos fechamos, nos afastamos de pessoas e permitimos que o medo nos paralise, não nos deixando tentar outra vez. Cristãos salvos pela graça não precisam viver assim, irmãos. Deus não vai nos amar menos se errarmos. Não vai nos amar mais se acertarmos. Ele nos ama por causa de Cristo e ponto final. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Neste sentido, nós podemos descansar diante dEle. Quando agradamos a Deus, nós damos a Ele a glória. Quando não conseguimos, recebemos dEle a misericórdia que precisamos. Nada, porém, muda o fato da cruz. Viver assim diante dEle nos libera para viver da mesma maneira diante dos homens. Quer tenhamos os aplausos deles ou não, nada muda quem somos. Nós somos filhos benditos de Deus por causa de Cristo Jesus. Por causa disso, também não precisamos usar os homens para ter neles o nosso amor e a nossa glória. Nós podemos simplesmente servi-los, sabendo que fazendo mais ou menos, nós continuaremos por toda a eternidade sendo filhos benditos de Deus, irmãos. Esse é um lado do equilíbrio proposto por Tiago. O outro é o seguinte: como os cristãos gentios, sejamos sábios
e cuidadosos. De novo eu digo, os gentios não precisam se tornar judeus para serem aceitos na igreja de Cristo. Eles ainda são romanos, gregos, africanos. Mas eles precisavam se lembrar, não são mais qualquer gentio. Eles agora são gentios cristãos. Eu e vocês também precisamos nos lembrar disso. Ainda somos brasileiros, ainda somos paraibanos, ainda temos os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa música, a nossa história, o nosso povo. Glória a Deus por isso. Ninguém deixou de ser paraibano. Mas precisamos lembrar, não somos mais apenas paraibanos. Não somos mais apenas cidadãos desta terra. Em Cristo, nós ganhamos uma cidadania celestial. Nossa pátria é outra. Nossa lealdade agora não é mais à cultura, aos costumes, aos senhores e prazeres desta vida. Posso tê-los ou não, nossa lealdade última é a Cristo Jesus. Nossos valores mudaram, nossos sonhos mudaram, nós vivemos para Ele e não para nós mesmos. Ao mesmo tempo, irmãos, como os cristãos gentios estão sendo exortados aqui, nós precisamos ser respeitosos e cuidadosos com aqueles irmãos nossos, a quem carinhosamente Paulo vai chamar em outro lugar de mais fracos. De novo, os gentios não precisam se tornar judeus, mas eles precisam saber que na família de Deus há judeus. Tiago diz, Moisés é pregado por toda parte. Os gentios precisam levar isso em consideração. Os judeus, se são cristãos, não deixaram de ser judeus como os gentios não deixaram de ser gentios. Alguns judeus podem vir a ser cristãos. Logo, os cristãos gentios precisam ter respeito e cuidado com eles. O Dr. John Stott escreve, irmãos, comentando este texto: uma consciência forte, biblicamente saudável, nos dá liberdade de ação. Eu posso fazer muita coisa que alguns crentes dizem que eu não posso fazer. Ele continua: mas devemos limitar nossa liberdade por amor àqueles irmãos nossos que são mais fracos. O amor sem a verdade não é verdadeiro. E a verdade, sem o amor, como diz um presbítero de nossa igreja, nunca é tão eficaz como se propõe a ser. Ela divide, não une, separa os irmãos e não os junta. É o que você quer para a sua igreja? Não, eu sei. Então, por mais que saiba que o que pratica não é pecado, tenha cuidado com a sua vida e com o seu testemunho, por amor a Cristo e pelo bem desta igreja com quem você congrega. Tenha cuidado com o que você fala, com o que você faz, com quem você faz, onde você faz. Tenha cuidado com as suas postagens nas redes sociais. O que você faz, o que você fala diz respeito a esta comunidade. Direto ou indiretamente, você está falando da igreja presbiteriana do bairro dos Estados e, consequentemente, do dono dela.
Cristo Jesus. Ah, Renan, mas é a minha rede social. Eu ouvi outro dia de um jovem. Meu irmão, alguém que nasceu de novo não é mais dono de nada. A minha vontade, o meu vocabulário, eu quero falar assim, eu quero me vestir assim, eu quero fazer isso ou aquilo, meu irmão, pouco me importa o que você quer. O que me importa é o que Cristo quer, para a glória dele e para o bem da igreja. Tenhamos cuidado, irmãos. Sejamos sábios, cuidadosos e equilibrados, como propõe Tiago aqui ao final do Concílio de Jerusalém. Como vocês me ouviram mais cedo, ao início de minha vida profissional, eu me pegava constantemente preocupado demais com os problemas do trabalho. Alguns deles pareciam o fim do mundo, mas obviamente não eram. Eram apenas, como meu pai me ensinou, parte de mais um dia de trabalho em um paraíso caído. Eu venho aprendendo com o tempo. Mas eu me lembro daquela época, irmãos, de algo que eu fazia ou vivia, que enchia o meu coração em meio aos problemas de alívio e de algum descanso. Apesar dos problemas, pouca coisa me dava mais prazer do que contemplar o trabalho acabado ao final do dia. Aquele prazer de ver que você concluiu. Era maravilhoso, todo mundo ficava feliz quando a gente terminava. Os funcionários porque iriam descansar, os clientes porque estavam recebendo o serviço, e eu porque todo mundo estava feliz. Era prazeroso, recompensador, animador. Eu acho que nós precisamos praticar mais isso. Não apenas focar os problemas, mas olhar para a resolução deles. Não somente fitar o trabalho, mas perceber o fruto dele, a obra dele, a conclusão e beleza dele. Como cristãos, precisamos e podemos ir além, irmãos. Nós todos podemos olhar para a cruz de Cristo e o seu trabalho acabado para resolver aquele que era o nosso maior problema. Não era a chuva que estava para cair sobre as nossas cabeças. Como cantamos há pouco, era o próprio juízo infernal de Deus. Por causa dos nossos próprios pecados, éramos filhos da ira de Deus, merecíamos a ira de Deus e estávamos caminhando para ela de peito aberto. Nada podíamos fazer. Como foi que ele resolveu o nosso maior problema, irmãos? Nas palavras de Paulo aos Coríntios: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Eis o Evangelho em um único verso. A boa notícia do Evangelho não é sobre o que você faz. Ela trata do que Deus fez para nos salvar em Cristo Jesus. Se Ele não poupou o próprio Filho, estou parafraseando o mesmo apóstolo em outro lugar. Para resolver o nosso maior problema, Ele nos deu o seu próprio Filho. Como não nos dará com Ele, e de graça, todas as coisas que precisamos? Se é assim que crê, fite os seus olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Liberte-se dos problemas e pecados que lhe atrapalham. E corra a corrida da fé com perseverança, dando glória a Deus até o fim.